Olá pessoal, estamos aqui na nossa 10ª aula sobre Aristóteles. Estamos falando lá do terceiro período da filosofia antiga, da filosofia grega, que é o período ontológico ou período da grande síntese, período marcado aí principalmente pelas ideias de Platão e Aristóteles. Então vamos dar continuidades aqui ao nosso estudo sobre a filosofia e o pensamento de Aristóteles. Lembrando que estamos discutindo aqui questões sobre a metafísica do pensamento aristotélico. O Aristóteles discute metafísica, ética, estética, política. Então, justamente aqui nós estamos tratando um pouco da questão metafísica, que de certa forma a metafísica seria justamente ali a maneira como vão se estruturar todas as outras perspectivas dentro do pensamento de Aristóteles. Hoje nós estamos na aula de número 76, aula de número 76, intitulada A Substância como Causa do Devir. Lembrando mais uma vez, devir é movimento, devir é mudança. A filosofia antiga sempre lidou com essa ideia ali da questão da mudança. As coisas mudam ou não mudam. Hoje a gente vai ver dentro da perspectiva aristotélica como que essa mudança ela aparece, principalmente relacionada à ideia de substância. Se você não lembra mais ou menos o que é substância, dá uma olhadinha nas aulas anteriores ali, que eu fiz ali umas 3 ou 4 aulas explicando mais ou menos como que o Aristóteles compreende esse conceito, essa ideia. Vamos lá então. Com a indagação sobre a natureza da substância, se entrelaça na metafísica a investigação em torno das substâncias particulares. Então, a obra metafísica, que nós já estamos falando aí umas 4 ou 5 aulas, ela vai tratar justamente da questão o que é a substância. E quando se discute sobre a substância, também se pensa sobre substâncias particulares, tá? Por exemplo, começa a se pensar sobre uma série de coisas relacionadas à substância. A substância, ela de maneira geral, ela vai tratar ali da questão do ser, tá? O ser do homem, o ser de um determinado objeto, o ser disso, o ser daquilo, o ser da justiça. Mas agora a grande questão, né, que a gente vai procurar trazer aqui é justamente como isso se entrelaça com as substâncias particulares, né? Quando a gente for discutir um pouco sobre as questões éticas, estéticas, políticas, isso aqui vai ficar um pouco mais claro, tá? Porque é justamente a ideia do ser, a ideia da substância que aparecem ali, justamente como fundamento de outras perspectivas ali que o Aristóteles vai tratar. Mas no desenvolvimento da aula a gente vai discutir um pouco sobre essas questões e principalmente ali sobre a questão dessas substâncias particulares. Nesta segunda investigação, Aristóteles é guiado pelo critério que ilustra num passo famoso do livro número 7. Aqui a gente vai discutir então agora uma forma que o Aristóteles vai tentar justamente lidar com essa questão aí das substâncias particulares. Então lá no livro da Metafísica, no livro número 7, ele vai justamente utilizar, digamos assim, um método para tratar dessas questões. Então, para Aristóteles, né, esse método, esse passo aí para se entender essa questão das coisas particulares, funciona mais ou menos dessa forma. É necessário partir das coisas que são mais cognoscíveis ao homem, a fim de alcançar aquelas que são mais cognoscíveis em si. Então Aristóteles está dizendo, deve-se partir primeiro daquilo que o homem consegue apreender com mais facilidade, aquilo que é mais facilmente visto, entendido, tocado, sentido, para daí passar-se a estudar, a investigar aquilo que é mais abstrato, aquilo que é em si. Então, primeiro se parte das coisas ali que a gente conhece, para depois chegarmos ali em coisas mais abstratas, digamos assim, tá? Do mesmo modo que, no campo da ação, se parte daquilo que é bom para o indivíduo, a fim de que se consiga fazer seu o bem universal. Então, primeiramente, né, quando você vai explicar ali para um indivíduo o que é o bem, talvez você não comece com essa ideia de um bem universal, daquele bem que é justamente o ser, digamos assim, né, pelo menos dentro da perspectiva lá de Platão, tá? Mas o bem em si, não se parte dessa explicação, até porque as pessoas não vão entender, mas começa se explicando aquilo que é mais cognoscível ao homem. Então começa se falando de atitudes boas, fala-se de uma atitude, de uma ação, daquilo que se faz, aquilo que não se deve fazer, para daí se explicar o bem em si. Então são passos que o Aristóteles procura dar justamente para poder tratar essa questão.
Mais facilmente cognoscíveis para o homem são as substâncias sensíveis. Que tipo de substâncias aqui o Aristóteles está tratando, tá? Está tratando daquelas substâncias que podem ser sentidas, tocadas, cheiradas, experimentadas, vistas. Parte-se primeiro dessas substâncias sensíveis para daí se partir para substâncias, digamos assim, mais complexas, ou substâncias em si. Complexo aqui eu não estou falando naquele sentido do Edgar Morin, lá da teoria dos sistemas, que justamente trata a questão do complexo como uma, digamos, um conjunto de elementos, mas complexidade aqui eu estou falando no sentido mais de dificuldade, digamos assim, de uma coisa assim que não é percebida tão facilmente. Portanto, destas se deve partir na consideração das substâncias determinadas. Primeiro se parte, então, das substâncias particulares, tá? Das coisas que estão ali vistas, lançadas no mundo, para depois se chegar ali numa substância geral. E dado que estão sujeitas ao devir, trata-se de saber que função desempenha a substância no devir. Então, quando se começa a análise assim, dessas substâncias particulares, a primeira coisa que você percebe, tá? Eu consigo ver essas coisas, eu consigo experimentá-las, mas todas estão sujeitas ao devir. Mais uma vez, todas estão sujeitas à mudança, ao movimento. As coisas nascem, crescem, morrem. As coisas são construídas e vão lá e se degradam, são consertadas e depois se degradam de novo. Então veja o movimento, as coisas estão se movimentando, as coisas estão em movimento. Tá? Então, a grande questão é qual é o papel da substância dentro desse devir, dentro desse movimento, dentro de toda essa mudança. Discutimos já na nossa primeira aula, quando a gente falou sobre a substância, falamos um pouquinho disso, que a substância também é responsável pelo devir, também é responsável pelo movimento, mas vamos ver como que isso aparece aqui dentro da teoria do Aristóteles. Tudo aquilo que devém tem uma causa eficiente, que é o ponto de partida e o princípio do devir. Tudo aquilo que muda, tudo aquilo que se transforma, tudo aquilo que vira uma outra coisa, ela tem uma causa eficiente. Causa eficiente, a gente vai ver ali as 4 causas para Aristóteles. A causa eficiente é aquilo que faz a coisa mudar. O que faz as coisas mudarem? O que faz eu, né, ser um feto, de repente ser uma criança, de repente ser um adolescente, hoje ser um adulto e amanhã um velho, se é que eu vou viver até amanhã. Mas a questão é, o que faz esse movimento, tá? O Aristóteles vai dizer isso aí é causa eficiente. Algumas causas eficientes, obviamente, a gente tem a resposta, a gente sabe, o que me faz envelhecer é a degradação dos átomos, das moléculas, meus órgãos vão parar de funcionar, a questão dos nutrientes, etc e tal, tá? A maneira como eu me alimento, tudo isso é causa eficiente ali que, de certa forma, vai gerar uma mudança, né, na minha realidade, no meu mundo. Embora, né, a questão da velhice, da adolescência, da juventude, isso aí é uma coisa que não pode ser barrado, digamos assim, né? Então, qual que é a causa eficiente disso tudo, tá? Qual que é a causa eficiente? O que faz ali um pedaço de madeira virar uma estátua? O que faz ali um conjunto de ferro virar um carro, virar um avião, etc. O que faz isso é a causa eficiente, que é geralmente aquele que faz a causa. É o que faz a causa, é o que faz a coisa ali se movimentar, tá? Então, para algumas causas eficientes nós temos resposta, outras não, mas a causa eficiente é aquilo que justamente ocasiona o devir, é o princípio do devir, é o princípio de partida. Essa discussão sobre o movimento ou não, lembramos que isso aí já é bem antigo, lá da época do Heráclito, do Parmênides. O Heráclito vai afirmar que o movimento é perpétuo, só existe o movimento, tá? Parmênides vai dizer que o movimento não existe, o movimento é uma grande ilusão. Certo? A gente viu também ali com Platão essa questão ali do movimento, a ideia não tem movimento, não tem movimento, a essência do real, da realidade, a ideia, a forma, o bem, etc., não tem mudança. A mudança é uma coisa dada pelos sentidos, tá? É justamente aqui quando a gente se prende nesse mundo dos sentidos, tá? No mundo empírico, digamos assim. Já para Aristóteles, justamente esse movimento é causado pela própria substância. E esse movimento é dado pela causa eficiente. É uma causa eficiente ali que vai movimentar as coisas, mas não é a única causa que faz parte da substância. A substância tem 4 causas, se apresenta ali como 4 causas que a gente já vai dar uma olhada. Devenha alguma coisa, por exemplo, uma esfera ou um círculo, que é a forma ou ponto de chegada do devir.
tá? Então aqui a gente vai entrar já em umas questões mais complexas, mais complicadas, porque além de, digamos assim, da gente pensar assim, uma coisa se transforma na outra, justamente por causa de uma ação de uma causa eficiente, a causa eficiente não consegue explicar, na verdade, tudo aquilo que existe no real. É necessário que Aristóteles explique outras causas para poder, digamos assim, explicar como que o mundo funciona. Se fosse só pela causa eficiente, isso aí não daria certo, tá? Essa ideia da causa eficiente vai aparecer, por exemplo, lá no argumento do Tomás de Aquino. O Tomás de Aquino e também ali no Aristóteles, a gente vai ver mais para frente, o Tomás de Aquino vai dizer que a causa eficiente das coisas é Deus, obviamente, né? É Deus que é causa eficiente sem ser causado. O Aristóteles vai trazer a ideia do motor imóvel, o motor que move a tudo, mas não é movido. E acho que é justamente essa a ideia. O Aristóteles vai tentar mostrar que existem outras causas ali que conseguem explicar como que o mundo funciona então. A realidade se movimenta. Esse movimento é dado por essa causa eficiente, tá? Então é isso que a gente tem que se ater por enquanto. E devém de alguma coisa que não é a simples privação dessa forma, mas a sua possibilidade ou potência, e se chama matéria. Então a matéria, ela representa algo. A matéria, na verdade, é aquilo que dá possibilidade para as coisas serem. Mas, para a matéria ser algo, ela necessita de uma coisa chamada forma, o que nós já discutimos também nas aulas anteriores. Então aqui o papel da matéria e a forma vão fazer justamente ali o papel da substância dentro da perspectiva de Aristóteles. A substância é dada ali pela matéria e pela forma, as coisas são informadas em uma matéria. Mas a causa eficiente só faz o movimento, ela só faz a matéria virar algo. O que cria a matéria? O que cria essa forma? Tá? É isso que Aristóteles vai trazer também ali com as suas outras teorias ali sobre as causas, né? Outras formas de causa. O artífice que constrói uma esfera de bronze, como não produz o bronze, tampouco produz a forma de esfera que infunde no bronze. Veja, o artífice, o artesão, ele vai pegar o bronze, tá ali o bronze, e vai transformar numa esfera de bronze, tá? O artífice criou a esfera de bronze. O artífice, ele é a causa eficiente da esfera de bronze, óbvio, porque foi ele que fez, ele que pegou aquele bronze e tornou aquilo uma forma, ele fez aquilo se tornar algo, então ele usou a causa eficiente e fez aquilo entrar em devir, ou seja, mudar. Mas o artífice não criou o bronze e também não criou a forma redonda. A forma redonda não foi criada pelo artífice, já existe essa forma redonda. Aonde que existe? Como forma, tá? Mas ele teve essa ideia da redondeza, digamos assim, da esfericidade e só construiu ali uma esfera de bronze, tá? Mas ele não produziu a esfera. Ninguém produz a esfera, né? Ele não produziu também o bronze, certo? Então veja, ele é causa eficiente, mas existem outras causas que estão em jogo ali, que sem essas causas, a causa eficiente não conseguiria fazer o seu papel. O artífice não faz mais que dar a uma matéria pré-existente, o bronze, uma forma pré-existente, a esfericidade. Veja, o artífice, ele colocou em movimento o bronze, transformando numa esfera de bronze, mas não foi ele que criou o bronze, não foi ele que criou a esfera, a forma de esfera, tá? A forma de esfera já preexiste à esfera de bronze. O bronze já preexiste a esfera de bronze também. Então veja, isso aí já existe no real, na realidade. E qual que é a causa da esfera? Qual que é a causa do bronze? A gente já vai dar uma olhada. Se tivesse de produzir também a esfericidade, teria de atirar de alguma outra coisa, como tira do bronze a esfera do bronze. Se o artista tivesse que criar a esfera, ele teria que tirar essa esfera de algum lugar para poder criá-la. E assim até o infinito. Então você não cria essa esfera. Porque veja assim, ó, eu vou criar uma esfera de bronze. Para eu criar uma esfera de bronze, eu tenho que tirar o bronze de algum lugar. Tirei o bronze, pronto, criei a esfera de bronze. Beleza, falei do bronze. Mas agora, esfera, a forma esférica. Da onde que eu vou tirar a forma esférica para colocar a forma esférica ali? Não tem como tirar de um lugar para colocar. Tá entendendo? Porque isso é só forma. Eu não tiro a esfera da natureza para colocar a esfera no bronze. Não tem como fazer isso. Tá? Então essa é a questão que Aristóteles se propõe. Veja, uma questão metafísica, uma questão bem complicada aí, tá? Uma questão bem complexa.
tá? E a gente se pergunta, para que serve isso? O que eu vou fazer com isso na minha vida? Isso aí é para você conseguir justamente pensar sobre questões justamente ali abstratas e também questões ali relacionadas à matemática, à geometria, tá? Quem estuda, por exemplo, filosofia da geometria, filosofia da matemática, a lógica, teoria dos conjuntos, etc e tal, vê justamente todas as questões aparecerem, pularem de volta ali, são questões assim muito importantes, tá? Mas a gente não vai discutir isso agora, só lá no momento oportuno. É evidente, pois, que a forma ou espécie que se imprime na matéria não devém. Pelo contrário, o que devém é o conjunto da matéria e forma, sínulo, que desta toma o nome. Então aqui o Aristóteles vai mostrar o seguinte, tá? A forma não vem, digamos assim, antes. A matéria também que está ali, ela tem, de certa forma, uma forma. Mas a causa eficiente vai justamente juntar a matéria com uma forma, e daí surge uma determinada substância, daí surge um objeto. Um homem, vamos supor, eu sou formado por átomos, sou formado por moléculas. Se você separar todos esses átomos e essas moléculas, você não vai saber que isso aí pertence ao William, que pertence a mim, que pertence a você. Não, você somente vai saber o que é o William quando tudo estiver junto, quando a matéria, toda a matéria, átomo, moléculas, etc, estiver junto com a minha forma. Daí você vai falar, esse é o William. Mas se você separar tudo, não tem como você saber, tá? Então é isso, aí é que tá. A causa eficiente vai justamente ali tratar da questão da matéria e da forma, justamente através desse movimento, muitas vezes transformando uma matéria numa forma e informando aquela matéria, tá? E tudo isso na filosofia do Aristóteles tem o nome de sínulo, que é o conjunto de matéria e forma, tá bom? Questão filosófica aqui, tá? Matéria sem forma provavelmente não existe, até onde a gente saiba. Não existe matéria sem forma. Mas será que existe uma forma sem matéria? Aí é que tá, essa é uma questão filosófica também. Não vou responder nessa aula, tá? Não, acho que talvez não responda nunca. Mas a gente pode começar a tratar, pensar nessa questão, né? O que responderia Platão em relação a essa questão, né? Existe forma sem matéria? Tá? Dá uma olhadinha nas aulas anteriores ali, vai pensando nessa questão aí, se for interessante ali para vocês, tá? A substância como matéria ou como forma escapa ao devir. Então veja, existe uma substância que está sujeita ao devir, que é o próprio devir. Essa substância está ali justamente submetida à causa eficiente. Mas existe uma substância que ela é forma, só forma, e ela não está sujeita ao devir. Olha só, veja só, olha só que interessante, é uma questão lógica. O círculo vai mudar? O círculo muda? O triângulo muda? O quadrado muda? Não. Essas figuras nunca vão mudar. O triângulo sempre vai ser o triângulo, o círculo sempre vai ser o círculo. Isso não muda. Por que não muda? Porque não está sujeito ao devir, não está sujeito à mudança, não está sujeito ao movimento. Mesma coisa a questão da matéria. A matéria muda, a matéria se transforma, tá? Aí a gente pode parar para pensar, né? Vou usar um exemplo que talvez nem sei se é o exemplo adequado. Vamos pensar nos elementos ali da tabela periódica. Os elementos da tabela periódica são matéria, obviamente, né? Você tem hidrogênio, você tem carbono, tem oxigênio, um monte de coisa. Mas o hidrogênio sempre vai ser o hidrogênio, o carbono sempre vai ser o carbono, o oxigênio sempre vai ser o oxigênio. Todos os elementos ali da tabela periódica sempre vão ser eles. Quando você mistura eles com alguma coisa, aí eles viram uma outra coisa. Tá? Por exemplo, você pega ali o hidrogênio mais o oxigênio, vira água, tá? Então acho que essa é a questão. A matéria pura não muda, a forma pura também não, porque elas não estão sujeitas ao devir, tá bom? Ao qual, pelo contrário, se submete a substância como sínulo, tá? Então a substância como sínulo, quando você tem a junção de matéria e forma, isso sim está sujeita ao movimento, à mudança, ali justamente porque tem sempre uma causa eficiente mudando as coisas. A substância como matéria ou como forma escapa ao devir. Aqui, bom, essa parte ali a gente já leu, a gente já trabalhou, tá? Isto não quer dizer que haja uma esfera à parte das que vemos ou uma casa fora das construídas com tijolos. Aí é que tá? Dentro da filosofia platônica existe uma esfera, sim, independente da esfera no mundo real, sim. Existe uma essência de um homem sem matéria? Sim, a princípio existe a ideia. Aqui na filosofia do Aristóteles vai dizer que não. Não há uma esfera no mundo jogada, não há uma casa
sem ser construída. Ah, eu tenho a ideia de uma casa. Existe uma casa enquanto ideia antes da casa construída. Não, não existe, tá? Então essa é a questão ali trabalhada na filosofia aristotélica, tá? Não quer dizer que tenha uma esfera à parte e uma casa à parte, ok? Se assim fosse, a espécie não se converteria nunca numa realidade determinada, isto é, esta casa ou esta esfera. Se a esfera fosse algo à parte, como que você ia transformar esse negócio à parte em algo concreto? Como que eu poderia pegar o bronze ali, digamos assim, puro, né, a matéria pura, e transformar em um bronze, por exemplo, transformar numa estátua de bronze? Como que eu vou pegar a matéria pura e transformar em algo? Não tem como eu fazer isso, tá? Então provavelmente não tem como pegar a ideia de esfera e transformar em algo. Não, não tem, não existe isso fora, tá? Aí é que tá. A espécie exprime a natureza de uma coisa. Não diz que a coisa existe, tá? Então aqui a gente vai trabalhar numa questão assim existenciária da filosofia de Aristóteles. A espécie é justamente ali aquela forma, tá? A forma vai dizer o que que é uma coisa, mas não quer dizer que a coisa realmente exista. Tem forma, o círculo é claro que tem, o círculo tem forma, mas isso não quer dizer que ele exista, tá? A vida tem forma, talvez tenha, mas não quer dizer que isso exista, tá? O sofrimento tem forma, talvez tenha, mas não quer dizer que isso exista, tá? Então acho que é essa a ideia aí. Espécie, a forma, não significa dizer que algo realmente existe. Algo existe enquanto junção de matéria e forma. Quem produz a coisa tira de algo que existe a matéria, o bronze. Qualquer coisa que existe e tem em si aquela espécie, a esfera de bronze. Mais uma vez, então a causa eficiente vai tirar de algo para colocar em algo. Ela não vai criar do nada para justamente criar algo novo. Não, ela vai tirar de alguma coisa, vai tirar do bronze, para daí criar a esfera de bronze. É aí que a esfera, o círculo vai aparecer. A realidade determinada é a espécie que já subsiste nessas carnes e nestes ossos que formam Calhas ou Sócrates, os quais certamente são distintos pela matéria, mas idênticos pela espécie que é indivisível. Aí é que está. Enquanto substância, as coisas existem como matéria e forma. Calhas e Sócrates, eles têm matérias diferentes, obviamente, porque eles têm átomos diferentes, eles têm ali, digamos, moléculas diferentes, o corpo deles é diferente, mas a forma que eles têm é idêntica, que é a forma de homem, a forma de ser humano, tá bom? A espécie, tá? É algo indivisível dentro dessa perspectiva, porque você não consegue dividir o homem. Mais uma vez, a gente já tratou disso lá na nossa primeira aula. A substância ali é algo composto, a substância é algo que não pode ser dividido na sua parte. Eu não tenho como dividir o homem em moléculas e falar que isso é homem. Não, isso são moléculas. Quando você junta isso e tem a forma de homem, daí sim é um homem, tá? Por isso que a forma é indivisível, não se divide forma. A substância é, portanto, a causa não só do ser, mas ainda do devir. Então a substância, ela é causa das coisas, ela é princípio das coisas, mas ela também ocasiona o movimento. É a substância, através da causa eficiente, que vai ocasionar esse devir, essa mudança. No primeiro livro da Metafísica, Aristóteles distinguirá 4 espécies de causas, repetindo uma doutrina já exposta na física. Então Aristóteles, ali no livro da Metafísica, ele vai tratar de 4 causas, tá? Essas causas são muito importantes para você entender justamente essa questão da substância e do movimento. Falamos ali bastante da causa eficiente, que é o que faz o movimento. Vamos ver ali outras causas para tentar entender. Uma citação aqui agora do Aristóteles. Das causas, fala-se de 4 modos, ou seja, existem 4 causas, tá? Chamamos causa primeira a substância e a essência necessária, pois que o porquê se reduz em última instância ao conceito logos, que, sendo o primeiro porquê, é causa e princípio, tá? A segunda causa é a matéria e o substrato. A terceira é a causa eficiente, isto é, o princípio do movimento. A quarta é a causa oposta a esta última, o objetivo e o bem que é o fim, o telos de cada geração e de cada
devir. Primeira causa, tá? A causa que ele está falando ali é a causa formal. É a causa que tem justamente ali a forma. É a forma da esfera, é a forma do quadrado, do triângulo, é a forma do homem. É justamente aquela substância, digamos assim, que não pode ser divisível, tá? Segunda causa é a própria matéria. A matéria, tá? É aquilo que vai justamente ser informada depois pela forma. Forma, causa formal primeira. Causa material depois, tá? Terceira causa eficiente. A causa eficiente vai juntar a matéria e juntar a forma. E daí formar alguma coisa que vai estar sujeita ali ao devir, ao movimento. A quarta é a causa final, ou seja, é o objetivo, é o fim para que algo foi feito. Qual é o fim de tal coisa? Por que o cara vai fazer uma esfera de bronze? Por que o cara vai fazer uma estátua? Por que o cara vai fazer uma espada de ferro, tá? É o porquê. Por quê? Qual é o objetivo? Qual é o fim? Mesma coisa. Por que existe o homem? Por que existe o cachorro? Por que existe o animal? Por que existe isto? Por que existe aquilo? Pergunta metafísica. A resposta dessa questão é a resposta metafísica, que é justamente do que nós estamos tratando. Por quê? Qual é o fim? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo? Questão ética. Na questão ética, Aristóteles vai dizer que o fim do homem é a felicidade. Algumas filosofias existencialistas vão dizer que não existe esse fim, tá? Na verdade, é o homem que produz o seu próprio fim. Mas isso é uma outra história que a gente não vai discutir nesse momento. Mas agora é claro que estas quatro causas são verdadeiramente tais só enquanto se reduzem todas à causa primeira, à substância, de que são determinações ou expressões diversas. Então são todas essas causas ali que vão gerar uma série de coisas que existem na realidade. Tudo que existe no real, no mundo, o carro, o homem, a casa, o computador, a webcam, a sala de aula, tudo isso é formado pelas quatro causas: a causa eficiente, a causa formal, a causa material, a causa final, etc. Tá? E todas elas se remetem lá à primeira delas, que é justamente a substância. A substância é o substrato da realidade que permite justamente todas estas causas. Naquele primeiro ensaio da história da filosofia, que Aristóteles nos oferece precisamente no primeiro livro da Metafísica, ele põe à prova esta doutrina das quatro causas para se certificar se os seus predecessores haviam descoberto outra espécie de causa, além daquelas enunciadas por ele nos escritos de física. Então, quando Aristóteles escreveu aquela pequena história da filosofia, que nós já tratamos também, o Aristóteles começa a se questionar se os autores anteriores já tinham apresentado essas quatro causas, tá? A causa eficiente, a causa formal, a causa final, a causa material, e ele mostra que, de certa forma, os filósofos anteriores haviam trabalhado elas, mas de maneira muito confusa e, digamos assim, separando todas elas e não unindo, como Aristóteles procura mostrar. A conclusão da sua análise é que todos se limitaram a tratar de uma ou duas das causas por ele enunciadas. A causa material e a causa eficiente foram admitidas pelos físicos, a causa formal por Platão, enquanto da causa final só Anaxágoras teve um certo indício. Então veja, né, esses filósofos, esses autores trataram da causa material e eficiente, tá? Os físicos trataram disso, Platão tratou da causa formal, e enquanto Anaxágoras teve uma ideia da causa final. Mas nenhum deles ali uniu tudo isso numa teoria como fez o Aristóteles. Agora a citação do Aristóteles. Mas estes trataram delas confusamente, ou seja, trataram das causas de maneira confusa. E se num sentido se pode afirmar que as causas foram indicadas antes de nós, num outro sentido pode dizer-se que não foram indicadas inteiramente. Então, enquanto os filósofos falaram realmente daquelas causas, eles falaram, só que eles não souberam apontar aquilo claramente. O Aristóteles está mostrando, existem causas, essas causas ali têm a ver com a substância. Os autores anteriores não mostraram isso, né? Eles trataram, sim, mas não apontando justamente a diferença entre essas causas. Aristóteles está assim consciente de inserir-se historicamente na pesquisa estabelecida pelos seus predecessores e de levá-la à sua culminação e clareza. Então Aristóteles está totalmente consciente ali, justamente do trabalho de pesquisa dos filósofos anteriores, mas ele justamente entende que ele está dando um passo a mais e mostrando algo que os filósofos anteriores não mostraram, não apontaram, que é justamente essa doutrina das quatro causas. O objetivo que se propôs
parece-lhe sugerido pelos resultados históricos que a filosofia conseguiu antes dele. Então Aristóteles, parece que ele chega à ideia justamente de que, né, esse resultado atingido por ele é um resultado ali justamente da evolução, do desenvolvimento da filosofia. A filosofia está marchando, a filosofia está progredindo. Começou lá com Tales e agora ela está crescendo, ela está se desenvolvendo, tá? Então é justamente isso, tá, que o Aristóteles traz. Então é isso, pessoal. Hoje tratamos um pouquinho aí mais sobre a questão da substância, tá? Próxima aula vamos continuar ele falando do Aristóteles, né? Serão, se não me engano, 18 ou 19 aulas ali sobre o pensamento de Aristóteles. E vamos continuar ali conversando sobre as ideias desse pensador. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa ali nos comentários, tá, pessoal? Então é isso. Um grande abraço a todos. Nos vemos aí no próximo encontro.